TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrana na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega esse final de semana, claro, aniversário de Petrópolis, e a gente tem que falar muito disso hoje. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. A gente chega com o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para cá. Pois é, tá na tela os nossos canais de comunicação, fala com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 16 de março, Petrópolis comemorando 181 anos. Parabéns, Petrópolis! Governo do Estado inaugura nova maternidade no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Centro Integrado de Controle Móvel é entregue à Polícia Militar do Rio. Pedágios de rodovias federais poderão ser pagos com Pix. Bebê de 6 meses é esquecido em Centro Educacional Infantil de Petrópolis. Ex-vereadores Marcos Montanha e Jorge Relojão morrem em Petrópolis. Novo bispo assume a Diocese de Petrópolis. E mais, gato é resgatado de penhasco no quarteirão italiano em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição desse resumo da semana com os destaques do nosso Correio Petropolitano, que é claro, né, essa edição de final de semana traz ali um especial sobre Petrópolis. Afinal, hoje é dia 16 de março, aniversário de Petrópolis. 181 anos, parabéns à nossa bela cidade. E é claro, páginas assim, gente, lindíssimas do nosso jornal com esse especial, com diversas fotos. André, passa um pouquinho pra gente ver aí as fotos que tem, enquanto a gente vai lendo aqui. A cidade imperial contada por quem escreve a história da cidade todos os dias, durante todo o ano. Olha que belíssimas imagens aí, ó. A cidade de Pedro comemora 181 anos de história e tradição, mantendo a marca do Império. Tá aí a foto da catedral, depois uma foto panorâmica aqui da cidade, lá de cima, né? Uma foto de drone. Os portais ali, olha, beleza naturais dos pontos mais marcantes do cenário petropolitano. Lá, isso aqui é lá nos portais de Hércules, mostrando o cenário lá do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Lá em cima no Açu, você vê o Dedo de Deus e ali tem esse panorama, essa visão fantástica. Nossa, é lindo, né? Lindo. Lá é muito bonito. Difícil de chegar, viu? Mas é muito bonito. E aí mostra aqui o Palácio Quitandinha, que completa 80 anos de fundação dentro da cidade. Mostra também o Museu Imperial, olha só, que se tornou o xodó de Dom Pedro II. Nossa, iluminado numa foto noturna, bonito também, tá bem, lindo, bem legal. Lindo. E o nosso caderno tá muito especial. Além dessas fotos maravilhosas, tem lá a nossa página de opinião, falando de Petrópolis. Também na página seguinte fala do patrimônio histórico do Tapera, porque aqui em Petrópolis, lá nos distritos, ainda temos um quilombo. Pois é, isso. É o quilombo da Tapera, que é uma história aí centenária de resistência em pleno solo petropolitano. Tá aí na sua página, você tá vendo. Também é uma matéria completíssima com fotos, né, mostrando ali como é que é o cenário lá. E você confere, é claro, nessa nossa página 19. Olha, fantástico. Você vê a criançada, a foto ali, ó, atualmente 70 pessoas residem lá no quilombo da Tapera. As residências deles, como eles sobrevivem lá, né? Nossa, e tem uma frase aqui da Denise Andrade, olha. As tentativas de remoção do nosso território tradicional impulsionou e fortaleceu os movimentos de resistência e luta. Tá certo, é isso mesmo. É isso, porque é isso, querem tirar a força, né? Querem enterrar as histórias e tá lá, no Vale do Cuiabá. E depois, gente, lá na página 21, a gente está pulando umas páginas porque tem uma coluna social na página 20 falando sobre as personalidades aqui de Petrópolis e onde elas estiveram aqui pela cidade.
Mas nessa especial da 21, voltando ao passado, Petrópolis completa 181 anos de história. Olha, também outra página imperdível contando a história de Petrópolis, remontando alguns casos e, é claro, traz um mapa da cidade, um mapa antigo, bonito, bem feito, né? Acho tão legal, eu mergulho um pouco dentro dessas fotos. E aí fotos antigas do centro histórico, da Praça Rui Barbosa e, claro, matéria contando um pouco da cidade imperial, viu? Tá muito legal. E aí depois, lá na nossa página 23, o amor pela cidade é o que os tornam petropolitanos. Personalidades contam histórias que remetem à paixão pela cidade. O município de Petrópolis, né, completa hoje 181 anos de história. Em todo esse tempo, a cidade carrega vários registros históricos de gastronomia, lazer, cultura, esporte, política. Inseridos nesses registros, há algumas personalidades que participam ativamente para fomentar as atividades de cada setor. E a equipe do Correio Petropolitano entrou em contato com algumas dessas pessoas para entender melhor a relação delas com a cidade. E aí vocês podem ver aqui nos bares, o Mãozinha, que tá trabalha aqui na TV, também está aqui. Conhecidíssimo Mãozinha. Temos o também, anjo, né? Olha. Aquele anjo, né, que faz a estátua viva ali em frente aos Correios. Então, tá muito bacana a nossa página especial pelos 181 anos da cidade imperial. Mais uma vez, parabéns, Petrópolis. É isso aí. Gente, muita matéria para conferir no nosso jornal. Você vá até as bancas, R$2 somente para ficar bem informado. E, é claro, vai ficar com essa edição histórica dos 181 anos guardada aí para você, viu? E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o novo projeto de lei promete mudanças significativas para motoristas de aplicativo. Você vai ver também que vulnerabilidade no Facebook possibilitou invasão a diversos perfis. Revela aí ISH Tecnologia. O Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O governo do estado inaugurou uma nova maternidade no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. No último ano foram investidos R$ 6 milhões em obras de requalificação e modernização da unidade.
O governador Cláudio Castro e a secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, inauguraram no Dia Internacional da Mulher as obras de reforma e modernização da nova maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. A ala integra o conjunto de obras de requalificação e modernização que a unidade recebeu no último ano, com um investimento de R$ 6 milhões do governo do Estado, por meio da Fundação Saúde do Estado. Inaugurações como essa, que materializam essa entrega, são importantes demais. Hoje o que se tem é carinho pela nossa rede, se tem carinho pelas pessoas que vêm aqui. Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade ganhou 36 leitos, distribuídos em 12 enfermarias. Todas elas ganharam banheiros exclusivos, que antes eram coletivos e ficavam nos corredores, além de novas camas, berços e poltronas. A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação para dar mais conforto e segurança às mães. Outra ação é o programa Mamãe Nota 10, que conta com o Espaço Ninho. Nele, todas as mães, durante a internação na maternidade, recebem informações sobre cuidados com o bebê, a forma correta de dar o banho e questões relacionadas ao sono, choro, cólicas e como agir em casos de engasgo, por exemplo. A mãe de primeira viagem, Evelyn Vitória, já conheceu o novo espaço com a filha recém-nascida. A minha experiência foi muito boa, porque assim, eu não tinha uma certeza de onde eu conseguia ser atendida. E aqui, onde eu fui direcionada, né, a vir, eu fui muito bem recebida desde o início. Então, assim, aqui eu já tive a certeza que eu ia sair daqui com a minha bebê. Além da maternidade, o hospital também ganhou a nova emergência clínica e ortopédica, que foi inaugurada em junho de 2023. A Fundação Saúde assumiu a gestão da unidade em fevereiro do ano passado. O Real é referência no atendimento de alta complexidade para a população de 7 municípios da região metropolitana 2. O governador Cláudio Castro entregou na manhã de segunda-feira dessa semana à Polícia Militar do Rio de Janeiro o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, um conjunto aí de equipamentos de tecnologia de última geração instalado em um caminhão adaptado com capacidade para transportar carga de 26 toneladas e meia. O investimento é de R$ 8.600.000. O veículo conta ainda com 6 câmeras de alta resolução, 12 câmeras móveis, sala de crise e controle de acesso por reconhecimento facial. Vale destacar que o novo equipamento não vai aposentar os 2 atuais carros-comando da Polícia Militar, adquiridos há cerca de 10 anos para operar nos grandes eventos como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É um avanço, é o nosso terceiro caminhão nesse sentido, mas é o mais moderno, sem dúvida. É um caminhão, na verdade ele é uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. Preparado para dar suporte logístico e operacional na base de segurança pública, o novo equipamento vai captar imagens em tempo real por meio de drones, aeronaves tripuladas e câmeras instaladas em vias públicas. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel será utilizado para grandes eventos, como a Conferência G20, que será realizada na capital fluminense, além do Rock in Rio deste ano e também no Réveillon, mas pode ser utilizado em outros grandes eventos e também operações especiais da Polícia Militar. A ideia é que ele e o CICC funcionem exatamente juntos, então tudo que está acontecendo aqui está sendo refletido no CICC. Ele realmente é esse Centro Integrado de Comando Móvel, então ele vai, mas usa o CICC como base. Isso vai ser fundamental para que a gente possa, com muita velocidade, garantir a segurança pública em grandes eventos, em situações complexas, fim de semana de praia lotado, também se houver necessidade em operações onde a Polícia Militar queira fazer um monitoramento. O novo carro-comando é equipado com gerador de energia para assegurar o funcionamento das atividades e instalações físicas para a fiscalização. O Rio Previdência publicou no Diário Oficial da última sexta-feira a relação com cerca de 3.000 pensionistas aniversariantes de janeiro que não realizaram o recenseamento obrigatório deste ano. Os ausentes devem ficar atentos, pois podem ter o benefício suspenso já na folha de competência de março. O prazo final para realizar o recenseamento foi o dia 29 de fevereiro, mas ainda é possível conseguir evitar a suspensão do benefício.
Para isso, é necessário que então o beneficiário ele acesse o portal da Rio Providência em rioprovidencia.rj.gov.br, se dirija a um dos 18 postos da Rio Providência ou então ligue para os telefones que aparecem aqui na tela. Após esse agendamento, ele deve ir então no dia, hora e local determinado com os seguintes documentos: RG, CPF e também um comprovante de rendimento. Vale lembrar que a atualização, o recenseamento, ele é determinado pela Lei 10.887 de 2004, que determina então a atualização cadastral. Além disso, é criado para evitar as fraudes e garantir a segurança dos pagamentos aos beneficiários. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, gente, na última terça-feira, a Polícia Federal, com o apoio das corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deflagrou a Operação Defaunação, para desarticular uma organização criminosa especializada na captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres, inclusive espécies aí em extinção, mediante falsificação de documentos e selos públicos do IBAMA e do INEA, no Rio de Janeiro. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói, nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A investigação detectou a atuação de uma organização criminosa liderada por um bombeiro militar e composta por caçadores, receptadores, falsificadores e traficantes de animais silvestres. O grupo ainda contava com a participação de servidores do INEA e do Comando de Policiamento Ambiental, além de uma universitária e 2 médicos veterinários. Após a deflagração da operação, o respectivo Conselho Profissional de Veterinária e das instituições foram notificados para que adotem as providências cabíveis. A investigação ela começou há aproximadamente um ano, a partir da prisão em flagrante realizada na casa de uma influenciadora digital, onde foram apreendidos macacos pregos, e a partir de então a investigação se desenvolveu a tal ponto de ser identificada uma organização criminosa realmente voltada à prática da caça ilegal de animais silvestres. A investigação apontou que a quadrilha realizava o cadastramento dos animais de forma fraudulenta no Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre, o SISFauna, e no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amador de Pássaros, os SISPAS, ambos geridos pelo IBAMA, para dificultar as fiscalizações dos órgãos ambientais. Essa organização criminosa, que era chefiada por um bombeiro militar, ela, além da caça ilegal, também mantinha os animais em situação de maus tratos e, a partir daí, aliciavam pessoas para que esses animais fossem vendidos no mercado paralelo. Os animais, que também recebiam uma série de maus tratos por parte dos integrantes da quadrilha, eram vendidos, em sua maioria, pelas redes sociais, por valores entre 20 e 120 mil reais, a depender da espécie. O tráfico de animais proporcionou aos criminosos um enriquecimento de aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais e que poderiam chegar até 14 milhões de reais. Na ação, 7 armas e munições foram apreendidas na residência de um casal, alvo da operação, no bairro de Itapoaçu, em Maricá. O casal foi preso por força de mandado de prisão preventiva e o homem também em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial da União, da última sexta-feira, uma portaria instituindo a política de incentivo à diversificação dos meios de pagamento de pedágios em rodovias federais administradas por concessionárias privadas. A medida entrará em vigor em 90 dias. O Ministério dos Transportes anunciou na última sexta-feira uma mudança significativa para os motoristas que trafegam pelas rodovias federais do país, a possibilidade de pagar os pedágios usando o Pix, entre outros meios de pagamento semiautomáticos. A portaria número 241, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, institui essa política de incentivo à diversificação dos métodos de pagamento em rodovias administradas por concessionárias privadas. Com a medida entrando em vigor em 90 dias, a expectativa é que o fluxo de veículos seja beneficiado com a redução das filas e a maior praticidade para os condutores.
O ministro Renan Filho, dos Transportes, assinou a portaria e informou que essa medida será de extrema importância para trazer mais eficiência e agilidade para os pedágios. Com essa nova lei, será aplicado que cada praça de pedágio deve ter pelo menos um serviço, como o Pix ou débitos, de forma facilitada. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser responsável por regulamentar as cabines por praça de pedágio, que deverão aceitar ao menos uma operação de débito, seja por cartão bancário ou aplicativos para dispositivos móveis. E uma proposta de lei enviada pelo governo ao Congresso Nacional está gerando expectativa entre os motoristas de aplicativo. O projeto promete trazer mudanças como negociação via acordos coletivos, inclusão na Previdência Social e estabelecimento de um valor mínimo de remuneração. Essas medidas buscam trazer aí mais transparência, garantias para os mais de 704 mil motoristas estimados no Brasil. Um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional está prometendo trazer mudanças substanciais para os motoristas de aplicativo. Entre as propostas principais estão a negociação entre patrões e trabalhadores via acordos coletivos, a inclusão obrigatória na Previdência Social e um valor mínimo de remuneração. O texto, que ainda vai passar pela análise de deputados e senadores, busca trazer maior transparência e garantias para os cerca de 704 mil motoristas de aplicativo, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Que esse projeto ele não prevê um vínculo empregatício ali, né, entre os motoristas de aplicativo e as plataformas, como Uber e 99. O que basicamente esse projeto de lei prevê é a questão da remuneração e contribuição ao INSS, né? Então ali os motoristas de aplicativo, eles vão ter ali uma garantia de recebimento, né, de um valor mínimo por hora trabalhada, e a contribuição ao INSS, né, que aí vai ficar a questão de 7,5% para o motorista e 20% para os empregadores, no caso aí vai ser a Uber e a 99. Uma das medidas mais esperadas pelos motoristas de aplicativo é que seja visível as informações a respeito de suspensão, banimento e qualquer punição relacionada a corridas durante o período que eles trabalham. Outras informações seriam a respeito de promoções e descontos que são gerados dentro do aplicativo e muitas vezes não são informadas aos motoristas. Além disso, as empresas vão ser obrigadas a detalhar os critérios que compõem a remuneração do motorista, como o valor médio da hora trabalhada em comparação com a remuneração mínima estabelecida pela lei. O projeto ainda limita as possibilidades de exclusão dos motoristas a casos de fraudes, abusos ou mau uso da plataforma, garantindo o direito de defesa conforme as regras dos termos de uso e contratos de adesão à plataforma. E é importante a gente destacar também que, a princípio, né, por enquanto, esse projeto de lei é somente para os veículos de 4 rodas, né? Então, entregadores, né, por exemplo, que trabalham ali com o iFood, com a Rappi, esses ainda não estão incluídos nesse projeto de lei, né? Eles ainda estão em conversa aí, mas a princípio é somente para aplicativos, né, como a Uber 99, que trabalham ali com veículos de 4 rodas. Se aprovado, o projeto de lei também deve consolidar os acordos ou convenções coletivas como principal instrumento de negociação entre plataformas e motoristas. Vai permitir a discussão de benefícios e direitos não previstos na legislação, como plano de saúde, seguro de vida ou horas extras. A maioria dos motoristas de aplicativo, eles não contribuem para o INSS, né? E com essa exigência, vamos colocar assim, de contribuição, é garantido alguns direitos a esses trabalhadores, né? Então, auxílio doença, auxílio maternidade, aposentadoria, tudo isso vai ser resguardado a partir desse novo projeto de lei, né? Dessa contribuição aí para o INSS. Além disso, o texto estabelece um valor mínimo a ser pago por hora trabalhada, sendo R$ 32,90, divididos entre R$ 24,07
centavos para custos do trabalho e R$ 8,03 para a remuneração efetiva do trabalhador. Em relação à Previdência Social, o projeto propõe que todos os trabalhadores sejam obrigatoriamente enquadrados no regime geral, garantindo direitos como auxílio-doença e licença maternidade, algo que hoje está em torno de apenas 23% dos motoristas de aplicativo, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Às vezes, alguns ali possuem um MEI, mas também grande parte não tem. E aí acaba ficando aí, né, não consegue ser resguardado pelos benefícios do INSS, que são tão importantes hoje em dia também. A empresa ISH Tecnologia, referência nacional em cibersegurança, revela em um boletim detalhes sobre uma vulnerabilidade no Facebook. A intercorrência, denominado Zero Clique, possibilitou invasores digitais a tomarem posse da conta de qualquer usuário na rede social. O processo de invasão ocorria por meio da solicitação de redefinição de senha e toda a etapa que envolvia a criação de um novo código para login no aplicativo. Entretanto, graças a um caçador de recompensas do Nepal, conhecido como Sami Perial, o erro foi corrigido. A companhia ainda detalha a falha que permitiu a tomada de contas pessoais dos usuários em uma das principais redes sociais do mundo. Basicamente, esse bug foi detectado por um caçador de recompensas do Nepal, em que basicamente ali havia uma vulnerabilidade quando você solicitava uma redefinição de uma senha, tá? E isso aconteceu no aplicativo Android. Quando a pessoa desinstalava e instalava o aplicativo, acabava resultando nessa possível exploração dessa vulnerabilidade. Com o intuito de compreender e solucionar a vulnerabilidade na mídia digital, o especialista passou a estudar métodos digitais de desinstalação e reinstalação do aplicativo. Além disso, descobriu algumas características peculiares referentes ao processo de redefinição de senha e suas indicações. Na ocasião, o Facebook possibilitava a criação de uma nova senha por notificação, e era por meio dessa operação que a invasão de contas ocorria. Após analisar o processo de redefinição de senha, o especialista destacou que o método utilizado por invasores para atingir os usuários era simples e se baseava apenas no método de redefinição de senha por notificação. Quando você solicita para redefinir uma senha, isso é gerado uns 6 dígitos, né, basicamente. E esses 6 dígitos não tinham uma troca constante. Basicamente, era uma redefinição de senha desse código, válido por 2 horas, e isso poderia ser explorado por meio de um método de ataque de força bruta, né, brute force, que a gente basicamente fica tentando adivinhar vários dígitos ali naquela conexão, naquela tentativa, e quando você consegue identificar qual é o código correto, você consegue concluir seu ataque de brute force. A ISH Tecnologia destaca alguns pontos em que o usuário das redes sociais precisam se atentar, com o objetivo de evitar situações como essa. É importante prestar atenção aos sinais de uma solicitação de senha que foi indicada. Não se deve utilizar a opção de login do Facebook em outras plataformas. E é importante ativar a autenticação de 2 fatores disponível na plataforma. Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que a região do Médio Paraíba, a primeira a apresentar cenário epidêmico, já tem queda no número de casos. O panorama da dengue mostra que o Rio de Janeiro segue com tendência de alta no número de casos prováveis da doença. O estudo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro indica que o estado está 10 vezes acima do limite máximo esperado de casos de dengue para esta época do ano, de acordo com uma série histórica. Apesar do aumento deste indicador, a região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora da situação epidemiológica, já apresenta redução no número de casos. A avaliação leva em consideração os dados registrados entre os dias 4 e 24 de fevereiro, que correspondem às semanas epidemiológicas 6 a 8. É uma tendência ainda de aumento, embora a região do Médio Paraíba ela tem demonstrado uma tendência de queda. Mas isso porque nessa região, principalmente, os casos começaram antes, a circulação do vírus começou antes, principalmente marcando ali as 2 cidades, né, Resende e Itatiaia, que já começam com uma tendência de queda. Mas a gente também tem 2 regiões que se mantêm ainda com baixa transmissão, a região metropolitana 2
e a região noroeste. O boletim elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria do Estado aponta que até o momento não houve uma taxa de ocupação dos leitos no período considerado. Além disso, o número de atendimentos por suspeita de dengue nas UPAs estaduais também se manteve estável. Segundo o painel Arbovirose, até esta quarta-feira, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 117 mil casos confirmados de dengue e 38 óbitos pela doença. Temos ainda uma preocupação com a região serrana, alguns municípios pequenos, mas que estão com transmissão muito alta e que já foram, inclusive, contemplados com o apoio do Estado, da Secretaria, com equipamentos para montagem de centros de hidratação e algumas ainda aguardando a liberação dos itens para que eles consigam montar os centros de hidratação. Segundo uma projeção feita pelos técnicos da Secretaria para as próximas semanas, a região Médio Paraíba apresenta tendência de redução no número de casos, enquanto a Centro-Sul deve ter estabilidade. As demais regiões mantêm a curva de aumento. O panorama da dengue tem como diferencial o uso de um modelo de cálculo epidemiológico conhecido como nowcasting, que leva em conta o atraso de inserção de dados no sistema de vigilância. Com base no modelo de análise, a Secretaria estima que mais de 27 mil novos casos devem ser registrados para o período. A Secretaria de Estado ela tem feito um apoio aos municípios, isso pactuado com os 92 municípios, de dar um apoio na implantação de serviços dos centros de hidratação. É um serviço de suporte para os municípios que têm superlotação das suas unidades. Esse serviço ele ampara o município no acolhimento dos pacientes para que eles sejam atendidos oportunamente para evitar formas graves. As tratativas para a comercialização de autotestes para dengue no Brasil já estão em andamento entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da agência. De acordo com a Anvisa, mais de 150 testes para o diagnóstico da dengue são registrados no país, mas nenhum deles são considerados como autotestes. A Anvisa ainda informou que é responsável pelo registro de repelentes no Brasil, que atualmente são mais de 600 registrados. De acordo com um painel de arboviroses do Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, são mais de 1,5 milhão de casos de dengue e 450 óbitos registrados. Segundo a pasta, outros 849 ainda estão em investigação. E você vai ver depois do intervalo que homem é preso na região da Posse após estuprar a própria neta. E olha só, a CPTrans divulga novo horário para funcionamento do terminal do centro de Petrópolis. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
estamos de volta. No último fim de semana, a Catedral São Pedro de Alcântara foi palco da posse canônica de Dom Joel Portela Amado, como sexto bispo da Diocese de Petrópolis. A cerimônia foi marcada pela presença de dezenas de autoridades e fiéis. A cerimônia marcou a transição de Dom Gregório Paixão para a Arquidiocese de Fortaleza, dando as boas-vindas ao novo líder religioso da cidade. Confiram. Na manhã do último sábado, Dom Joel Portela Amado foi empossado como sexto bispo da Diocese de Petrópolis, em uma cerimônia realizada na Catedral São Pedro de Alcântara. A nomeação do sacerdote foi anunciada pelo Vaticano no dia 31 de janeiro, após ele ter sido eleito presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Joel assumiu o cargo deixado por Dom Gregório Paixão, que recentemente se tornou arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Nascido em 2 de outubro de 1954, o bispo disse que acredita que descobriu toda a paixão sacerdotal aqui em Petrópolis, quando ele já realizava trabalhos pela Igreja Católica. Durante o discurso, Dom Joel expressou alegria e ressaltou sobre a responsabilidade de assumir o papel de bispo diocesano de Petrópolis. Dom Joel tem como lema de seu episcopado Omnibus Omnia Propter Evangelium, que em português significa tudo para todos em favor do Evangelho. Foi uma alegria muito grande poder celebrar com a Diocese de Petrópolis, que tem, além do município de Petrópolis, mais 7 outros municípios. Portanto, uma igreja grande, rica, fecunda. Eu saio feliz, agradecido a Deus e com uma responsabilidade muito grande de ter que dar contas de tudo aquilo que foi manifestado como esperança, inclusive da menina ali, que disse que eu vou ter que trabalhar, né? Então, obrigado, que Deus abençoe vocês. E vamos juntos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também compareceu à missa e demonstrou satisfação durante a posse de Dom Joel. Sou amigo do Dom Joel há quase 30 anos. Conheci o Dom Joel ainda como Padre Joel lá na Igreja Nossa Senhora da Vitória, na Barra da Tijuca. Uma pessoa que eu acompanho. Muitas ações de evangelização, como a missa na praia dia 31 de dezembro, construção de diversas igrejas. Com certeza Petrópolis ganha um bispo muito destemido, muito trabalhador, um pai acolhedor e um dos bispos mais inteligentes do Brasil hoje, ex-secretário-geral da CNBB. Acho que Petrópolis está muito bem servido de pastor e foi essa missa linda, muito dentro do que o Dom Joel gosta. Dom Joel é alguém que gosta de coisas simples, mas com essa beleza ímpar. Eu estou muito feliz de ter participado. Também compareceram à missa o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, o vereador Ingo Rames e o deputado estadual Yuri Moura. Eu queria, em nome do povo petropolitano, desejar ao Dom Joel, né, Portela Amado, né, um pastoreiro, né, maravilhoso na nossa cidade. Tenho certeza que a sua presença vai fortalecer cada vez mais os nossos laços de amizade, né, e, sobretudo, cuidar da nossa alma, né, com muita generosidade, com muita fraternidade. É muito importante receber Dom Joel com tanto carinho, com tantas pessoas aqui presentes, fiéis, representantes da política, enfim, de todo o clero aí da igreja também. Então, a Igreja Católica é muito forte aqui no município. Dom Gregório deixou uma passagem aí histórica para todos nós, está no nosso coração, e tenho certeza que Dom Joel agora chega também para conquistar nossos corações e ser mais um bispo muito envolvente com o nosso município. O sentimento é bom de que a gente percebe que depois de tudo que a gente passou aqui nessa cidade, na pandemia, a tragédia, que é algo que ainda nos assombra, perceber que esse tipo de cerimônia em Petrópolis consegue de novo unir a todos, independente das diferenças políticas, da pluralidade das religiões, a gente ter nessas cerimônias importantes para a nossa cidade realmente a busca pela comunhão. Então estou bem feliz de estar aqui, estou bem feliz com a chegada do bispo. Para os fiéis, esse é um momento de alegria. O sentimento de amor, humildade que ele me transmitiu, muito humilde. É muito emocionante a vinda do Dom Joel para a nossa diocese,
que ele vai ser realmente um bispo exemplar, é muito amoroso. Em sua primeira mensagem após a nomeação, o bispo Dom Joel fez um pedido humilde. Ele disse: rezem por mim. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Na última semana, uma bebê de apenas 6 meses foi esquecida dentro do SEI Irineu Marinho, na região de Correias, em Petrópolis. Ela ficou trancada dentro da unidade após o horário de fechamento. Na última quinta-feira, dia 7 de março, Carol Pereira viveu um verdadeiro pesadelo. Mãe da pequena Maitê, de apenas 6 meses, Carol relatou por meio das redes sociais que a filha havia sido esquecida dentro do Centro Educacional Infantil Irineu Marinho, em Correias. No vídeo, ela conta que deixou a bebê na creche por volta das 7h10 da manhã e seguiu para o trabalho. Por volta das 4h30 da tarde, ela afirma ter ligado para a creche avisando que se atrasaria um pouco, já que o horário de saída era às 5 horas. Cheguei na praça de Correias, era umas 4h45, 15 para as 5. Desci correndo do ônibus e fui correndo para buscar minha filha. Como o horário dela é até às 5, daria tempo de pegar ela no horário. No meio do caminho eu encontrei com a tia Esther. A tia Esther me falou que minha filha não estava na creche, que a mãe dela tinha ido buscar ela e ela já tinha ido embora. Na hora eu fiquei desesperada porque a mãe dela sou eu e eu não tinha pegado ela, então na hora eu fiquei desesperada. Carol afirma ainda que precisou voltar para casa por não ter créditos no celular. E então entrou em contato com todas as pessoas autorizadas a buscarem a bebê na creche. Todas elas afirmaram que não tinham buscado Maitê no SEI Irineu Marinho. Carol voltou a entrar em contato com a educadora Esther, que a orientou a ir até a creche e que já havia entrado em contato com a diretora, que também estava a caminho. Chegando lá, a diretora chegou desesperada, abriu o portão, abrindo tudo, e minha filha estava lá, sozinha, dormindo na creche. A sala estava um calor infernal, tudo fechado. Minha filha estava coberta de sapato e estava muito calor lá dentro, muito. Graças a Deus, a minha filha está bem, não aconteceu nada de mal com ela. De acordo com Carol Pereira, havia aproximadamente 30 funcionários no SEI no momento em que sua filha foi esquecida em uma das salas. Ela contou ainda que a menina ficou mais de 1 hora em uma sala fechada e abafada. Diante do ocorrido, Carol afirma que vai procurar todas as medidas necessárias para que os envolvidos no caso sejam responsabilizados, para que situações como essas não voltem a ocorrer com outras crianças. Procurada, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis afirmou que o prefeito Rubens Bontempo determinou a exoneração e o afastamento imediato das servidoras envolvidas na denúncia de negligência. A nota diz ainda que a Secretaria de Educação já registrou o boletim de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia e abriu um inquérito para apurar o caso. O problema é grave e evidencia inúmeras falhas no sistema educacional de Petrópolis. Algumas educadoras nos procuraram para denunciar a situação enfrentada por aquelas que atuam nos centros educacionais da cidade. As funcionárias, que terão a identidade preservada, falam sobre constantes atrasos nos salários e também nos vales transportes, além da falta de funcionários para realizar todo o trabalho necessário e também que nunca recebem apoio psicológico, mesmo quando solicitado à direção, justamente porque também faltam psicólogos. Eu espero que agora, com o que aconteceu lá no Irineu, tenha uma visão melhor, sabe? Dentro desse tempo que eu fiquei na Secretaria de Educação, trabalhando para eles, sendo educadora, eu vi muitas coisas erradas como funcionária, como mãe, porque meu filho também estuda na rede. Então, assim, o governo do Bontempo precisa correr atrás desses prejuízos. Uma das denunciantes afirma que a profissional exonerada por conta do caso com a bebê Maitê chegou a pedir auxílio psicológico à diretora do Centro Educacional Irineu Marinho, identificada como Débora, por estar se sentindo esgotada, mas não recebeu a ajuda desejada. A denúncia aponta ainda que os centros educacionais não têm a estrutura necessária para receber os alunos, como alimentação e higiene básica. As crianças estão no SEI comendo biscoito de polvilho velho, porque o setor de nutrição falou
que as crianças não podem comer açúcar dentro da escola. Aí mandam lá biscoito de polvilho velho para a criança comer, um cacau amargo para fazer, a criança não come, joga fora. Pode ir, pode investigar isso que eu tô te falando. Vai dentro das escolas na hora do lanche para você ver a quantidade de comida que é desperdiçada, porque as crianças não conseguem comer aquilo que é oferecido. Os relatos apontam também que os educadores já vinham enfrentando problemas com a então diretora do centro educacional. As denúncias relatam discussões e ofensas, além da falta de produtos básicos como papel higiênico, gás de cozinha e até água. Algumas destas educadoras, inclusive, pediram demissão dos cargos no início deste ano. Eram duas meninas inexperientes, duas meninas novas que nunca tiveram filhos, que não sabiam cuidar de bebês. E ela falou que elas iam dar conta, sim, e deixou lá acontecer o que aconteceu. Tudo isso a secretaria estava sabendo e não tomou providência de nada. Educadora trabalhando sozinha com 9 crianças. Um dia, a gente ficou um dia inteiro sem luz, no calor de 30 graus, sem um ventilador ligado. Como, por exemplo, recolha-se a sua insignificância. O meu salário é maior que o seu. Ela consegue fazer com que a gente fique coagido, com medo de falar qualquer coisa, né? Então, é impossível trabalhar com uma pessoa que não tem controle de si. Por 2 vezes eu ouvi ela brigando com 2 ex-funcionárias. A nossa equipe voltou a pedir um posicionamento da Prefeitura de Petrópolis a respeito das denúncias feitas por educadores da rede municipal, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E, gente, 2 figuras importantes da política petropolitana nos últimos anos morreram no último sábado aqui em Petrópolis, tá? E na segunda-feira também. Marcos Montanha e Jorge Relojão, ambos tiveram aí representatividade na política local. Confiram. Morreu nessa segunda-feira, aos 70 anos, Jorge Relojão, que foi vereador entre 2017 e 2020 na cidade de Petrópolis. Segundo familiares, ele lutava contra um câncer desde 2019. Nas últimas eleições, Relojão tentou a reeleição e obteve 267 votos. O corpo dele foi sepultado no cemitério de São José do Vale do Rio Preto. Ainda falando sobre perdas na política petropolitana, morreu no último sábado, aos 51 anos, o vereador Marcos Montanha. Ele sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos. Montanha foi vereador de Petrópolis entre 2012 e 2016, sendo suplente da coligação com 978 votos nas eleições de 2016. As informações sobre o velório não foram divulgadas. A Prefeitura de Petrópolis utilizou os recursos enviados pelo governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo e pediu uma apuração de superávit financeiro. O objetivo da apuração é conseguir repor os recursos utilizados da Secretaria de Cultura. Petrópolis recebeu mais de R$ 2.300.000 pela Lei Paulo Gustavo em julho do ano passado. Já os chamamentos foram encerrados em novembro e, de acordo com o cronograma, os pagamentos deveriam ter sido iniciados neste mês. O Correio Petropolitano apurou que o pagamento das chamadas públicas 6 e 7, que deveriam ter sido pagas no último dia 3 de março, ainda não foi realizado. Com o atraso, artistas que deveriam ser contemplados pelos valores estão com os trabalhos paralisados. Questionada pelo atraso, a administração municipal respondeu que, com o fim do exercício orçamentário de 2023, existe a necessidade de apuração de superávit financeiro de acordo com a Lei Federal 4.320, para garantir suplementação orçamentária ao Fundo de Cultura para dar continuidade das ações envolvidas com os editais da Lei Paulo Gustavo, dentro do exercício orçamentário de 2024. Ou seja, as verbas destinadas aos editais da lei foram utilizadas em outra ocasião. A Secretaria de Cultura de Petrópolis recebeu nos dias 20 e 24 de julho do ano passado mais de R$ 2.300.000 do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo. De acordo com o Conselho Municipal de Cultura, essa verba repassada seria destinada para descentralizar os projetos culturais e fomentar o setor e os produtores dos distritos. Publicados em setembro do ano passado, os editais foram abertos para agentes culturais que residissem e atuassem em Petrópolis por
pelo menos 2 anos. Os chamamentos se encerram em novembro e os pagamentos deveriam começar a ser realizados a partir do dia 3 de março deste ano. No entanto, o pagamento das chamadas 3, 6 e 7 estão atrasados. Quanto aos chamamentos 2, 4 e 8, o prazo final se estendeu até esta terça-feira, dia 12 de março, mas a Prefeitura não tem previsão para disponibilizar as verbas. Em uma reunião do Conselho Municipal de Cultura, que foi realizada nesta segunda-feira, os atrasos na Lei Paulo Gustavo não estavam em pauta para serem debatidos. Questionado, não recebemos resposta por parte do Conselho. Procurado, o Ministério da Cultura informou que o prazo para a execução desses recursos foi prorrogado até o dia 31 de dezembro deste ano e que os valores não executados dentro deste período devem ser devolvidos juntamente com uma justificativa. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes divulgou horário novo para o funcionamento do terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Agora o terminal abrirá às 5 horas da manhã e vai fechar às 11 horas da noite. Confiram. O terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, que fica localizado na rua Doutor Porciúncula, no centro de Petrópolis, atualmente funciona sem horário determinado. E a partir desta quarta-feira terá um horário determinado de funcionamento. Uma parte vai ser boa e na outra vai ser ruim, né? A novidade anunciada pela CPTrans pegou vários petropolitanos de surpresa. Grande parte, a princípio, afirma que a ideia parece ser boa, mas quando o assunto é a segurança daquele passageiro que necessita utilizar o transporte público após as 11 da noite, o assunto fica assustador e preocupante. Ali fora já é mais perigoso, né? Para o Corujão vai ser complicado, porque o ideal é que ficasse aqui também, né? Mas... Os usuários ainda destacam que a falta de segurança e abrigo para chuvas já é precário dentro do terminal e que quando o embarque dos horários noturnos forem feitos na área externa do terminal, na rua Doutor Porciúncula, conhecido como Antiga Rua do Comércio, os passageiros vão ficar ainda mais expostos. Acho que não vai melhorar nada. Algumas linhas de ônibus têm horário previsto para saírem do terminal do centro após as 11 horas da noite, de acordo com o site da Prefeitura de Petrópolis, como o carro que faz a linha Venezuela da aviação Petroita. O último horário do coletivo sai às 11h35 da noite e, para os passageiros, o embarque pode ser prejudicado. Um motociclista e a mulher que foram vítimas de um atropelamento intencional próximo da rua Dr. Saerpe, na localidade do Morém, no último domingo, foram informados pela Polícia Civil que o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil informou que está procurando o motorista que atropelou de forma intencional um homem e uma mulher no último domingo, próximo à rua Doutor Saerpe, na localidade do Morém, em Petrópolis. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. Nas imagens publicadas pelas redes sociais, é possível observar que o motociclista estaciona e tenta se aproximar do motorista, que arranca com o carro em seguida. Aparentemente, ambos estavam discutindo. Acreditando que a situação tinha sido encerrada, o motociclista e a mulher que estava com ele na garupa se distraem por alguns segundos e são surpreendidos com o retorno do condutor, que acelera dando ré em direção às vítimas. O homem ainda consegue desviar do ataque, mas a mulher é atingida em cheio e chega a ser arrastada no asfalto, até o motorista decidir ir embora. Após o ocorrido, as vítimas registraram um boletim de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia. Nesse caso em específico, nós vemos por meio das imagens ali que não foi simplesmente uma inobservância na condução do veículo. O motorista teve a intenção deliberada de atingir o motociclista, e a garupa. Então, na minha visão, na questão jurídica, ali, a capitulação seria de tentativa de homicídio. Aí nós não estaríamos falando de um crime afeito à questão do direito de trânsito, mas sim o motorista utilizou da máquina, utilizou do automóvel como instrumento para atingir as duas vítimas que foram ali alboroadas pelo veículo. As cenas se espalharam rapidamente pelas redes sociais e geraram indignação à população. O culpado pelo atropelamento ainda não foi encontrado. No ano passado, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro registrou 42 ocorrências de lesão corporal no trânsito.
A relação do trânsito sempre foi muito conturbada, né? Desde que inventaram o veículo, as pessoas parecem que extravasam sua raiva, sua ira na condução do veículo automotor, que é algo absurdo, né? Que as pessoas esquecem que elas estão com uma máquina na mão. Ali é um instrumento que pode causar, não só, como eu falei, uma lesão material, né, para outro, mas também a lesão física, né, podendo gerar até o óbito. Nós já tivemos aqui situações em que muitos clientes passaram ou foram vítimas, né, de um crime de trânsito ou respondem a algum processo relacionado ao trânsito, né, por exemplo, um homicídio culposo na direção de veículo automotor, e as pessoas não têm noção muitas vezes que a sua conduta, uma conduta negligente, pode causar um resultado tão drástico como a morte de um terceiro. O caso, agora enquadrado como tentativa de homicídio, levanta ainda mais preocupações sobre a segurança nas vias de Petrópolis. Embora não seja um mês de conscientização do trânsito, essa reportagem que surgiu em relação ao evento nessa semana nos traz uma reflexão sobre a necessidade de termos mais paciência, dosarmos muitas vezes as nossas atitudes, porque numa atitude impensada você pode causar, né, até o perecimento da vida de alguém. Daí a vida não tem preço, a gente não tem como restituí-la, né? Então, assim, por mais que a pessoa esteja com raiva, respira fundo, conte de 1 até 3 e siga seu caminho, não busque confusão no trânsito, porque a gente já tem uma vida tão estressante, a gente for levar tudo a ferro e fogo, acaba acontecendo o episódio lamentável que ocorreu essa semana aqui em Petrópolis. Gente, agora atenção a esse caso horroroso. Um homem foi preso na posse em Petrópolis, acusado de ter estuprado a própria neta. É isso mesmo que vocês ouviram. A prisão aconteceu após a denúncia feita pela filha do criminoso. Nesta segunda-feira, um homem foi preso na posse em Petrópolis, acusado de estupro de vulnerável e violência doméstica. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da 16ª Delegacia de Polícia em Itaipava. O homem de 74 anos é acusado de estuprar a própria neta. Após trabalhos de inteligência, os policiais conseguiram localizá-lo em uma residência na posse após receberem uma denúncia da própria filha do criminoso, mãe da vítima de estupro. Na denúncia, a mulher relatou que ele tocou as partes íntimas da neta. Ele foi preso e agora está à disposição da justiça. E na terça-feira, os motoristas das empresas Dedo de Deus e 1º de Março em Teresópolis iniciaram uma greve após os reajustes solicitados pela categoria não serem aceitos pelas empresas. A greve teve início na madrugada desta terça-feira e pegou a população teresopolitana de surpresa. A paralisação foi iniciada após o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim solicitar o reajuste do salário da categoria e ser recusado pelas empresas Dedo de Deus e 1º de Março. Nós estamos na negociação desde novembro. Até o momento nós não tivemos nenhuma proposta. Ainda agora chamaram a gente, mas estão zombando da gente, porque tanto o poder público quanto a empresa ficam nesse joguinho de um para lá, outro para cá, e a gente não consegue absolutamente nada. A categoria pede um reajuste de acordo com a inflação, mais 10% de ganho real e um aumento no valor da cesta básica, que atualmente é de R$ 350 para R$ 550. A população, que dependia do transporte para chegar aos compromissos e ao trabalho, precisou recorrer aos motoristas de aplicativos, táxis e às caronas. Uma viatura da Polícia Militar segue em alerta no portão principal da garagem das empresas, caso ocorra alguma perturbação por parte dos manifestantes. De acordo com o presidente do sindicato, as empresas negaram reajuste e afirmam que o tema deve ser discutido com a prefeitura. Ameaçaram a gente, dizendo que nós estamos com 100% de adesão, né, que poderia denunciar o Ministério do Trabalho para que a greve se tornasse legal. Eu falei com eles que eles podiam fazer o que quisessem. Ainda nesta terça-feira, o sindicato vai se reunir com as empresas Dedo de Deus e 1º de Março para uma nova rodada de negociação. A Prefeitura de Teresópolis informou que a Procuradoria-Geral do município está buscando alternativas junto às empresas para encerrar a greve. Paulo Roberto atua há 40 anos como motorista e comenta sobre o reajuste. Trabalho na aviação Dedo de Deus há 40 anos. Eu estou aqui na greve, mas nós estamos reedificando nosso salário por motivo de nós estar ganhando muito pouco e nós temos que dar um jeito de melhorar isso aí.
Os funcionários da empresa Teresópolis, que operam as linhas intermunicipais, já aceitaram o reajuste realizado pela empresa e os coletivos continuam com a operação normal no município. Após as negociações entre os funcionários, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim, com as empresas Dedo de Deus e 1º de Março, a greve dos rodoviários de Teresópolis foi encerrada. Na terça-feira, os profissionais reivindicavam reajuste salarial e, com o fim da greve, as linhas voltaram a circular normalmente. E olha, gente, na última segunda-feira de manhã, um gato foi resgatado de um penhasco no Quarteirão Italiano, em Petrópolis. Pois é, segundo testemunha, ele estava há uma semana preso em uma árvore. Confiram. Moradores do bairro Quarteirão Italiano, em Petrópolis, relataram que há uma semana ouviam miados vindo de um penhasco que existe na região. Após observarem com cuidado, eles perceberam que se tratava de um gato que estava preso em uma árvore no local. Diante disso, eles acionaram o vice-presidente do Instituto São Francisco de Assis, Claudiomar Batista, para que o resgate pudesse ser realizado. Tivemos sucesso no resgate de um gato no Pinheiro, tá? Agradecer a Cristina, a Vanessa, Claudinha Ribeiro, todo mundo da população que pediu ajuda pelo gato, tendo em vista que ele estava quase uma semana num lugar alto, perigoso, com chuva, vento. Esse é o trabalho do Instituto Larissa Saruê, que é Petrópolis e região dos Lagos. Ainda de acordo com Claudiomar, o gato havia fugido de uma residência também na localidade do Quarteirão Italiano. Após o resgate, o animal foi encaminhado ao veterinário para ser atendido e receber os cuidados necessários. Tadinho do gatinho, né? Pois é, tadinho, coitado. Mas foi resgatado, tá bem agora. Que bom. A gente fica por aqui. Segunda-feira a gente vai estar de volta, claro, às 7h30 da manhã, com muita informação para você. E aproveitem o feriado, né? Aniversário da cidade. É isso aí. Tchau, gente. Até tchau, segunda. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.